com esse cérebro aqui, que na verdade é a evolução do ser humano, né? Ele começou lá dos répteis na pré-história, há 14 bilhões de anos atrás. Nós só tínhamos essa parte do cérebro, o cérebro reptiliano, o cérebro extremamente primitivo e instintivo. Ele não pensa. Quando fomos avançando na escala filogenética, para o cérebro primitivo, menos primitivo, até que o ser humano, 200 mil anos atrás, criou o neocórtex, que divide o ser humano, que separa o ser humano dos outros animais. Nós pensamos, nós agimos em cooperação, em bandos, nós contamos histórias, nós temos narrativas, e isso nos faz humanos. E eu trouxe isso porque o porquê dessa aula tem muito a ver com essa evolução do cérebro. Existe um cara chamado Simon Sinek, que ele pensa as coisas dessa forma. Então vocês imaginem, esse é o cérebro primitivo, fica lá na profundidade, o nosso cérebro foi expandindo. E ele foi se desenvolvendo em várias camadas. Então imagine o crânio, ele tem mais ou menos essa configuração. Lá no interior do crânio estão os nossos instintos, os nossos reflexos mais primitivos. E para isso eu queria dizer assim, por que eu vim trazer esse assunto? Porque o cérebro, o que está no meu intestino, vamos dizer assim, nos guts, né, que os americanos falam, que é na parte reptiliana, que é o que me inspira de que realmente o cérebro é uma parte do corpo como qualquer outra. Portanto, tratar o corpo é a mesma coisa que tratar o cérebro. Da mesma forma que tratar o cérebro, nós estamos tratando o corpo. A medicina ela fez uma didática e separou coisas boas para o cérebro, coisas boas para o corpo, remédio para o cérebro, remédio para o corpo. Só que na verdade são a mesma coisa e a ciência e os fatos vêm nos mostrando isso. Isso criou o termo neurologia funcional, do qual eu me considero militante dessa prática, ou seja, tratar o corpo para chegar até o cérebro, não com remédios para cérebro, que são coisas que, enfim, a gente vem fazendo há tantos anos e tendo resultados tão iguais. Então esse cara foi um dos caras que me inspirou muito, que é o David Perlmutter, que é um dos primeiros a preconizar, é um neurologista que é especialista em nutrição. Então ele conseguiu abrir uma série de janelas, nós vamos falar aqui sobre o intestino, que é o segundo cérebro, mas essa foi uma das primeiras, entre outras janelas, que estão aqui, ó, nutrição, hormônios, inflamação, digestão, desintoxicação, energia, mente e movimento. Tudo isso beneficia o cérebro. E nós, neurologistas médicos, nós ficamos muito presos às pílulas, aos medicamentos e aos tratamentos naquela caixa da universidade. Então é interessante nós sempre buscarmos pensamentos fora da caixa, enfim, é um termo chavão, mas se aplica aqui, e aplicar essa fora da caixa. E dá para tratar doenças dessa forma. Então já existem estudos para tratar Alzheimer, para tratar Parkinson, para tratar esclerose múltipla, essas placas aqui de desmineralização, são placas de lesões, para tratar o autismo, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que é uma doença que... Vocês acreditam em TDAH aqui? Vocês acham que existe essa doença? Não, é falta de laço. Pois é. Não, é bem complicado. Nós vemos muito no consultório também as pessoas com expectativas de remédios para esse tipo de coisa. E a depressão, tá? Então todas essas 6 entidades neuropsiquiátricas são extremamente tratáveis e amenizáveis por esse tipo de visão. A visão de que o cérebro é como uma mão, como um joelho, é corpo, faz parte do corpo. Então a primeira coisa assim, número 1, para tratar qualquer doença é nutrição, e eu vou explicar por quê. Veja bem, nós vínhamos bem, o Homo sapiens nasceu aqui, ó. Começamos a andar em bandos em seguida na revolução cognitiva, nós começamos a ver que os seres humanos cooperavam entre si e começaram a sobrepujar os outros, aqui no livro do Harari, as outras espécies. E nessa época, na época paleolítica, nós comíamos paleoliticamente. Então, nós comíamos isso aqui, pessoal. 80% de gordura, uns 20%, uns 15% de proteína e pouco carboidrato. Quando houve a Revolução Agrícola, que nós começamos a domesticar as plantas e fazer grandes arados, grandes assentamentos, propriedade privada, muita gente para alimentar, nós tivemos que baixar a qualidade dos alimentos. Então, a Revolução Agrícola foi maravilhosa, ela criou a arte, criou ciência, criou muita coisa, mas criou também muita comida de muita pouca qualidade. E hoje nós comemos isso aqui. Essa é a situação atual. Tá? Nós somos repletos de carboidrato, pouca gordura e pouca proteína. A gordura, inclusive, dentro daquela pirâmide de alimentos, está lá em cima, quando na verdade devia estar na base. Quem está na base é o carboidrato. Então, a gente sabe que os caras mediterrâneos, os espanhóis, italianos e franceses, eles comem muita gordura boa, muita proteína de carnes de peixe, de carnes de
carnes brancas, e o carboidrato também, mas numa medida certa. Então olha aqui, está saindo cada vez mais estudos esse tipo de conclusão, né? Carboidratos, depressão e outros transtornos mentais. Corantes, intensificadores de sabor, também são capazes de gerar distúrbios comportamentais. Desconfigurou aqui por causa do MEC, tá? Mas dá para ler. O glúten também tem sido vilão. O glúten é quase sinônimo de carboidrato. Eu não sabia disso até 6 meses atrás. Vocês sabiam disso? Na medicina a gente não trabalha com esse tipo de conceito. Sabe o que é um polifenol, uma gordura poliinsaturada? A gente não sabe. Mas enfim, graças a Deus hoje nós somos numa sociedade, numa comunidade, um ecossistema que a gente consegue informações como essa. E olha só que bacana, o que era misticismo quase dentro da academia. Eu sou professor da URGS, então eu sei bem do que eu estou falando. Chá verde, café, polifenóis, agora tem estudos, ensaios clínicos comprovando o benefício. Então nós não podemos mais perder tempo de que, por quê e o que. Nós temos agora é avançar o filme e como nós vamos fazer isso para os pacientes aderirem. As pessoas discutem muito qual é a melhor dieta, qual é a melhor atividade. Na verdade já se sabe, o que não se sabe é como fazer isso virar realidade. Acho que nossa energia tinha que ir mais para esse sentido. Veja a adesão à dieta mediterrânea, que é essa dieta super rica em gorduras boas, com o abacate, o avocado, a banana, o ovo, todas as oleaginosas, a pepita de gergelim, pepita de girassol, a noz inclusive tem o formato de um cérebro. Também essa dieta ela nos protege demais, é uma dieta anti-inflamatória. Veja a alta ingestão de vegetais, frutas, cogumelos, algas marinhas, aquilo que está do lado do sushi, que se compra ali no Zafari, dá para botar na salada, reduz o risco de suicídio. Comida, o Hipócrates já dizia, né? Faça da comida seu alimento, faça da sua comida seu remédio seu alimento. Se ele falou em 530 a.C. Óleos ricos em ômega 3 atenuam a depressão. Veja bem, não é suplemento, tá? O suplemento é uma outra esfera de discussão. Ontem o Fernando Gershman, quem é que estava lá na Urban para ouvir o Gershman, interessante, né? Quer dizer que os suplementos estão pecando muito por qualidade e parece que são bastante adulterados. Mas estou falando do ômega 3 que está aqui, ó. Atenuam depressão, transtorno bipolar, estresse pós-traumático, além de prevenir psicose. Dando início a essa nova onda de uma psiquiatra da Austrália chamada Felice Jacka. Esse nome estranho, mas a psiquiatria nutricional. Existe residência, existe uma série de formação das pessoas em lidar com os alimentos como um remédio que não está previsto no currículo de nenhuma faculdade de medicina. E olha que legal isso aqui. Vocês sabiam que 90% do nosso cérebro é isso? Tu costumo dizer para os pacientes, tu está tomando água e tu está comendo gorduras boas. Não as gorduras trans, mas as gorduras poliinsaturadas, algumas saturadas. Então é interessante, o paciente tem que ter um papel proativo, ele tem que ser médico dele mesmo, porque não vou estar na casa dele todos os dias. A gente vê os pacientes 1 a 2 vezes ao ano e os outros 363 dias. Então o paciente ele passou a ter um papel muito importante dentro do seu tratamento. Olha que interessante, o paciente tomando simvastatina, dá uma queda cognitiva, para de tomar simvastatina e blum, recupera a cognição. Ou seja, a simvastatina tira a gordura. A simvastatina ela gera problemas para o meu cérebro, porque o meu cérebro é feito de gordura. Cuidado! Cuidado com as coisas fáceis. Tomar uma pílula para baixar seu próprio colesterol. Na verdade, nunca se provou que um colesterol alto é responsável por algum tipo de morte. Na verdade, ele é um marcador, ele é uma espécie de um espelho de um mau estilo de vida, mas não é ele a causa. É como querer tratar um sujeito que está deprimido, que chora, com remédio para secar as lágrimas. Ele continua deprimido. Da mesma forma que se eu deixar o colesterol do cara baixo, ele vai continuar fazendo as coisas que ele faz. Então, eu chamo isso, vocês fazem essa reflexão. O HDL, sim, que tem sido extremamente investigado, que é aquele colesterol bom que aumenta quando a gente se move. Ele é um marcador de sedentarismo. Quando ele está baixo, pode ter certeza que o paciente é sedentário. Então essa parte do colesterol, esse artigo que nem saiu ainda, eu trouxe para vocês, né, saindo do forno, foi aceito, sobre uma grande revisão sobre o papel do HDL e o impacto da suplementação de ômega 3. Então, ok, ômega 3 é interessante, é uma gordura extremamente anti-inflamatória, nós já vamos falar de inflamação, mas cuidado com a procedência. Chequem, vão atrás, eu tenho uma lista bem interessante que está no nosso site de ômega 3 que a gente pode confiar. Olha que interessante, fast food, comida normal e comida mediterrânea. Eu costumo dizer assim, né? De certa forma, conclusão.
Olha que bacana, os caras que fazem Ramadã, eles fizeram ressonância funcional de cérebro depois de ficar um tempão em jejum. E o cérebro deles era como se fosse uma central de internet, assim, o cérebro deles brilha muito mais nesse exame, que é uma ressonância funcional, quando eles ficam em jejum. Então pense nisso quando a gente tiver fome. Olha só um monte de coisa que acontece de boa no nosso corpo quando a gente faz o tal do jejum. Jejum intermitente, que vai ser muito individual, se é um jejum de 12 horas, 15 horas, 24 horas. O que se recomenda é que se faça um jejum de 24 horas a cada estação e que se eventualmente a gente pule uma refeição umas 2 ou 3 vezes por semana, especialmente quando a gente está no aeroporto. Esse é um ótimo lugar para fazer jejum. É o pior lugar para você comer. Mais caro. E mais caro. Não, eu gosto desse cara aqui, que é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista New Yorker. Ele tem uma frase que vai deixar os nutricionistas desempregados, porque aqui resume tudo. Ó. Come comida de verdade, orgânica, evite processados, não muito. Então mesmo que for orgânico, calma. E de preferência plantas. De preferência não é só plantas, mas se for pegar um prato, 50%, 51% de plantas. E o resto come o que quiser. Eu acho bárbara essa frase. Essa frase eu trouxe para o Tobias lá da URBA, quando está lá na URBA. Eat real food, not too much, mostly plants. Para quem já assistiu minha aula, alguém já assistiu minha aula uma vez, além do Marcelo e da Tanara? Já assistiu? Lembra disso aqui? Eu lembro desses. Vamos fazer essa brincadeira então? Eu lembro desses estudos. Quem é o mais jovem, o macaquinho A ou B? Olhem bem para eles. O pelo, a pele, o brilho dos olhos, né? Quanto de pelo tem? O que vocês acham? A ou B? Parece. O B é mais jovem? Os dois têm a mesma idade. Nenhum. Está escrito nenhum aí. Eles Eles são irmãos gêmeos, mas esse come menos. Simples assim. só eles, só menos. Come menos. Foi restrita as calorias por conta dos carboidratos. E aí isso que eu ia te E esse falar, estudo porque- saiu na Science, não é qualquer revista. Tem 3 revistas que a gente sempre cita, né? Nature, Science e Cell. Então essas revistas, se saem alguma coisa, pode ter certeza, que é uma verdade. Isso tem muito a ver, o fato de comer mais ou comer menos, com o tamanho do telômero, que é a parte do nosso cromossomo, nosso gene, que está lá na pontinha, que foi descoberto por uma Nobel, agora em 2009, a Elizabeth Blackburn, que descobriu que existe essa estrutura. Que quanto mais... Aqui eu faço um paralelo com um cadastro. Tá? Isso aqui é a ponta do cadastro. Quanto maior for o nosso telômero, mais saudável nós somos. Então, por exemplo, esse é um telômero doente, um telômero curto. Por sinal, eu dosei o meu telômero. Nós estávamos dando um congresso, Marcelo. Eu dosei meu telômero aqui, pasme, meu telômero curtíssimo. Telômero. Nem que vemos. E ele dizia, você tem mais chance de envelhecer e de sofrer de doenças associadas ao envelhecimento. Foi um balde d'água, né? Só que depois eu fui estudar, né? Fui ler os livros da Elizabeth Blackburn e fiquei sabendo que o telômero pode variar entre curto e pequeno numa semana, dependendo das escolhas. Então aquilo foi, vamos dizer assim, eu perdi 30 quilos depois de ter feito o teste. Isso explica por que essa turma aqui... Qual de vocês acham agora, dos macacos ou mais? Quem tem um telômero menor? É inacreditável, né? Isso que a gente conheceu. Eu quero morrer. Eu quero morar, meu ídolo. Eu e o Marcelo, recentemente, do Markheim, que nós conhecemos lá. Eu nem falo, né? Olha o que ele fez. Bom, enfim, podem fotografar. Isso saiu do livro da Elizabeth Blackburn. São todos os alimentos que reduzem telômero e aumentam o telômero. Isso é interessante. Na verdade, eu recomendo esse livro. Que é O Segredo Está nos Telômeros. Está no livro dela. Cada nome aqui tem a referência bibliográfica. Eu tirei para ficar uma figura bacana. Mas são coisas que são comprovadas que aumentam ou reduzem o telômero. Então aqui a gente sabe que a gente tem que evitar e que a gente tem que fomentar. É claro que é sempre importante a gente saber de onde vêm as coisas. Né? Não basta ser um ômega, tem que saber de onde vem esse peixe. Né? Então o peixe, dosem seu mercúrio anualmente. Teve uma epidemia de intoxicação por mercúrio em Nova York. Os New Yorkers são muito sushi eaters. E incrível. Extremamente intoxicados por mercúrio. E aí tem que quelar. Eu já tive alguns pacientes eu já tive que quelar. Hormônios. Que estrutura é essa? Oi? Para quem não é médico, alguém sabe? Foi médica? Não, mas você acertou, tu disse pâncreas. Esse é o pâncreas. Esse é o pâncreas. O pâncreas é interessante porque é um órgão abdominal, gástrico,
mas que ele milita, né? Ele joga papel na endócrino. Então eu fico dizendo, por que quem trata diabetes é um endócrino, não é um gastro? O órgão que está com problema é o pâncreas, que não funciona, que deixa a glicose subir. Olha só, picos de glicose e risco de demência. Então o cara vai lá, faz o exame de glicose, está normal. Faz aquela glicose, que é o resumo dos 3 meses, que a hemoglobina glicada está normal. Mas esse cara, diariamente, ele faz picos. Isso aumenta 20 vezes a chance de ter Alzheimer. Não há muita dúvida de que o açúcar é realmente dos carboidratos o mais venal. Digestão é diferente de nutrição. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem sobre o segundo cérebro. Então, é inacreditável. 70% dos neurotransmissores que a gente toma quando está deprimido, que é o Prozac, por exemplo, 70% dessas substâncias são produzidas no intestino para ser utilizadas no cérebro. Tem uma carga genética que supera 150 vezes a carga genética do nosso ser humano. A ponto da gente dizer que não somos nós que temos as bactérias que são as grandes responsáveis por esses tamanhos, número de gene, mas as bactérias é que nos têm, não nós que temos as bactérias. São 100 trilhões de bactérias habitando aqui, fazendo com que se produza uma série de substâncias, se digira várias substâncias de forma boa ou não tão boa. Então está ali as bactérias dentro do intestino, o microbioma, é um ecossistema de bactérias que faz com que nós absorvamos alguns alimentos de maneira melhor ou pior. Isso gera muita inflamação, que é um incêndio que a gente dosa no nosso sangue através de algumas substâncias ou de alguns questionários. A maior causa de inflamação no ser humano vem do intestino, das nossas escolhas alimentares. Ponto. Veja como é que funciona. Dieta ocidental, botei aqui, repleta de carboidratos e alimentos processados. Isso promove o que a gente chama de intestino vazado, ou seja, o que era para ficar aqui e ir embora no cocô, ele entra para o sangue e causa essa inflamação. São palavras difíceis, lipopolissacarídeos, ácido propiônico, ácido butírico, e promove a inflamação sistêmica. Então as pessoas estão sempre gripadas, estão sempre com dores nas juntas, estão sempre com os olhos marejados, estão sempre com coceiras, sabe aquelas coisinhas que ninguém consegue classificar como doença, na verdade são sintomas inflamatórios. Isso pode ser medido no sangue. E isso é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade no mundo, sem dúvida. Veja aqui, ó, essas substâncias saindo do intestino e entrando na circulação não eram para sair no cocô aqui, ó. Esse é um exemplo chamado leaky gut, ou síndrome do intestino vazado. E Harvard está em cima disso. Tá? Então existe todo agora os guidelines, as diretrizes médicas já não são mais para tratar asma ou para tratar autismo. Essas duas doenças têm uma coisa em comum: inflamação. São inflamações que temos no nosso corpo que, dependendo da nossa carga genética, vão para o nosso cérebro, vão para a nossa articulação, para o nosso pulmão. É a mesma doença, só que escolhe órgãos diferentes. Incrível. Então, existem dietas inflamatórias, a gente trata isso aqui não com anti-inflamatórios, mas convencionais, mas com posturas anti-inflamatórias, a gente já vai falar sobre isso. Eu gosto muito de feira orgânica, lá é um excelente lugar para eleger alimentos anti-inflamatórios. Aqui foi aquela do Menino Deus, eu gosto muito, alguém já foi nessa aqui? Sim. Hoje eu fiquei sabendo que tem uma aqui na frente, né? Das terças-feiras. Tá. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma revisão, né? Aqui a minha esposa segurando o gengibre e a cúrcuma. Tá? Esses são excelentes anti-inflamatórios naturais, em estudos comparando até para enxaqueca, uma bola de gengibre versus o Sumax, o sumatriptano, tem a mesma eficácia. Mas aqui interessa isso, interessa a indústria vender gengibre a R$1 e que dura 3 semanas. A cúrcuma também é um anti-inflamatório que reduz o colesterol de uma forma muito consistente. Só que não há interesse em propagar isso, mas agora a informação está na internet, a informação está em veículos que só estavam naqueles livros lá, Marcelo, que a gente consultava lá na medicina quando não tinha internet, lembra aqueles tomos lá, os livrão? Marcelo é meu colega da medicina, que nós nos formamos juntos. Grande parceiro aqui. E os probióticos? Os probióticos são bactérias. Bactérias encapsuladas, que podem estar em vários alimentos probióticos, que estão na natureza, vou falar um pouquinho sobre eles, e que blindam o nosso intestino. Fazem com que ele não se torne inflamatório, não deixe passar essas toxinas que são extremamente procedentes de alimentos industrializados. Então, os probióticos também, Harvard publicou esses guidelines de como tomar, para quais indicações, e geralmente doenças inflamatórias.
A principal indicação são infecções, a doença do colo irritável, do intestino irritável, mas também autismo, depressão, Alzheimer, são chamados psicobióticos, já tem esse nome. Incrível, né? Tratar o cérebro pelo intestino. Então aqui tem uma revisão de probióticos para doenças neurológicas, revisando as várias cepas, né? Bifidum longo, Bifidum reuteri, termófilos bulgáricos, isso dá para fazer isso, dá para manipular diferentes cepas dependendo dos teus sintomas, dependendo da tua doença. Então, frequentemente pacientes me procuram e eu escolho cepas baseadas no que já existe na literatura. Não existe mais achismo, existe evidência do benefício. Basta que nós, enfim, saiamos um pouco da caixa e temos algo diferente do que as pílulas milionárias da indústria farmacêutica. Vejam esse trabalho, que é um trabalho aqui da... Te lembra da Elisa Britskin? Aqui da faculdade, ela era gineco, virou psiquiatra e publicou, professora da USP, publicou esse aqui é um probiótico natural, kombucha, como o kefir, como o miso, como o tempê, como o kimchi, como o chocolate amargo, como a cerveja, em moderação. São todos alguns queijos envelhecidos, que são a prevotella, que é uma bactéria, o que explica um pouco do paradoxo francês, né? O francês come queijo, mas está sempre magrinho. Tem muito a ver com essa bactéria que blinda o intestino dos franceses. Ó, esses são os exemplos. Chucrute, molho de soja, os picles, kefir, kombucha, etc, etc, etc. Extremamente acessíveis, né? Esse aqui a gente tem que fazer um pouco, né? Tem que se esforçar um pouquinho para fazer o kefir. Alguém aqui toma kefir? Você Vai faz ter ali depois. Aqui, 50%. Quem não tomou pode provar hoje. Ah, tem aqui? Ah, surpresas! Bom, eu fui no pico da coisa, então eu fiz o máximo de probióticos, eu fiz um transplante de fezes. Ou seja, eu peguei bactérias de uma outra pessoa, ao invés de tomar, eu quis as granhas. Então nós pegamos as fezes de um doador vegano, nós colocamos um mixer, transformamos em um líquido e através de seringas nós introduzimos pelo meu reto, através da colonoscopia. Tu fez pra ti? Sim. Ele é o primeiro. Eu tinha um problema, uma síndrome de colo irritável e um pré-diabetes que não me largavam, além de um quadro de insônia crônica. Eu tinha sintomas inflamatórios. E a primeira coisa que o meu teste de DNA das minhas bactérias, que antes era extremamente inflamatório, era repleto de Firmicutes, reduziu cerca de 40%. Isso é um exame de DNA. É a mesma tecnologia que tu faz para fazer o exoma, o genoma humano, a gente faz para fazer o genoma das bactérias. É muito mais preciso. E veja a mudança no mês depois. Veja o meu controle glicêmico, que estava cheio de picos com sensor de glicose aqui, que eu recomendo que todos tenham, um sensor de glicose. Era sempre no limite superior, e veja depois do transplante. Isso se manteve. O transplante foi em 30 de junho e eu não uso mais a metformina. Mas quem é que fez o transplante? Tu fez? Ele Não, foi um gasto. Não, ele foi. Sim, mas Os resultados em mim, isso. É raro tu encontrar alguém que vá fazer isso, né? Na verdade, lá no Clínicas a gente faz um por semana. Mas a gente faz uma infecção por Clostridium difficile, em que não existe tratamento na literatura. Não existe antibiótico para essa gastroenterite. Então, isso salva vidas, salva 40 mil vidas por ano no Brasil. Muitas coisas salvam vidas. Sim, sim. Tá A gente não faz. Isso aqui foi feito off-label. Existem poucos estudos, mas foi o primeiro feito aqui. E aproveitando o ensejo... Sim, um pouco da fora da caixa. Sim, mas não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo. Não, por isso tu deve sentir, né? Sim, eu fiz isso. Sim, eu assinei um termo de consentimento informado. Tu falaste que o efeito é duradouro. Há quanto tempo tu fizeste? 30 de junho. Tu acompanhou de quanto tempo os exames? Eu estou fazendo exames, primeiro eu fiz semanais, depois mensais, e o meu sensor eu tirei ontem, sempre. Então olha aqui, o meu sono, por exemplo, nós fizemos um estudo de ressonância magnética em que eu me fixo numa tarefa e vejo que mudou o substrato antes do transplante e depois do transplante. O meu cérebro mudou. E não só do ponto de vista de imagem, mas olha, com esse wearable aqui, eu controlo o meu sono. E antes, olha só como é que é o meu sono. Padrão leve, depois do transplante. A minha esposa não acredita nisso. Sem contar nas vezes que eu ia ao banheiro, eu tinha colo irritável, né? Então eu ia no banheiro 5, 7 vezes por dia, agora uma. Mas tu comia todo errado antes. Não, é que tá, eu sou filho de cesárea, né? Então provavelmente eu herdei um microbioma muito adverso, que foi o microbioma da barriga da minha mãe, não do meu canal de parto dela. Então provavelmente eu tinha uma bagagem genética bacteriana muito adversa, mesmo me esforçando.
Pode explicar melhor pra gente que não é Ah, desculpe. Volta um pouquinho. Quando a gente nasce, existe uma coisa maravilhosa que são as bactérias do canal do parto da nossa mãe. E elas nos protegem, elas evitam asma, autismo, obesidade, diabetes no futuro. Então, as pessoas, por exemplo, o meu filho quando nasceu, ele nasceu de cesárea também, o que eu fiz? Eu coloquei um tampão vaginal na minha esposa antes do parto e logo que ele nasceu, nós pegamos o tampão do vidrinho estéreo e passamos no rostinho dele para ele pegar a mesma herança bacteriana que o protegeria. Então isso tem se feito no clínicas até de rotina isso, mas é para justamente nos colonizar com bactérias boas, que estão nos probióticos ou nos alimentos probióticos. É uma loucura isso, né? Parece Black Mirror. Eu dei uma aula lá no Festival da Transformação, era assim, o Black Mirror, mito ou realidade? Lá no hospital vocês estão fazendo indicação de transplante para obesidade. Não. A única indicação de transplante é para essa infecção que eu falei. E é um que é a estudo, colite pseudomembranosa. clínico? Existem vários estudos rolando. Não, eu digo esse que vocês estão fazendo lá. Não, foi um estudo de um homem só. Muita informação, paramos por aqui ou seguimos? Não, A gente quer fazer pergunta. Tá, o que vocês preferem? Acho que é legal ir fazendo pergunta, né? Ô Pedro, O que aqui, tu prefere? muitos daqui eu trago todo ano o assomato visceral, o visceral somático, todo ano baseado na ciência, Tá. que é o Paulo Bastos, da FBA, no qual tem muito que a gente fala muito do microbioma. Sim. Então tem o pessoal aqui, tem muitos dos Que legal, fisioterapeutas aqui já legal, interesse. estão afinados com o que você está falando, mas... Podem levantar a mão, se então. quiser, Tá? fica à vontade, Me interrompam. se quiser fazer. Me interrompam. O que eu queria trazer sobre a desintoxicação? Porque nós temos inimigos aqui invisíveis. Essa profissão aqui tinha que acabar, né? Frentista. Isso aqui eu tirei foto agora, estava acessando o carro. Eu não tenho que estar escrito ali. Sim. Substância percebida. Está escrito na bomba. 1,4 milhões de pessoas morrem anualmente por exposições. Seja no ar da atmosfera, seja no que a gente come, no que a gente bebe, no que a gente coloca no nosso rosto para nos proteger do sol, o alumínio que a gente coloca aqui para nos proteger, né, do CC, enfim. É inacreditável, é inacreditável. Não existe nenhum controle, tá? Então vale a pena ter no bolso, podem tirar foto também, pessoal. Isso eu tirei também do livro da Elizabeth Blackburn, que são exposições que reduzem telômeros e que aumentam demais os telômeros, que é um problema, que gera câncer. Tá? Aqui ó, é interessante tirar essa foto porque são nomes muito complicados e aí você tem que ter uma certa proatividade para depois em casa revisar cada um dos pontos. Qual é o produto doméstico que possa estar ameaçando a minha vida a longo prazo. Então aqui eles, eu dei uma digerida neles, mas é difícil assim, por exemplo, hidrocarboneto policíclico, tá ali ó, fumantes passivos, fritura, tem muita coisa assim, que claro, um dia não dá nada, mas vocês imaginam 80 dias. O que é a assadura de alimentos? É assar o alimento? Dependendo da forma, aí tem que dar uma investigada, tá? Outra exposição, que não sei se vocês têm essa exposição. Tá? Isso aqui é um roubador de vida, porque ele libera cortisol, ele já tem estudos vendo o grau de inflamação que pode ocorrer com relação a essa hiperconexão. Então aqui o dia que eu saí do WhatsApp, foi 7 de agosto de 2017, eu vou sair do WhatsApp, tudo bem? Sim, estou prestes a sair do WhatsApp, queria testar o SMS, seguir o SMS. Vai sair do WhatsApp? A minha mulher já pensou que eu estava traindo ela. Tá complicado. Risos. Muito estímulo. Entendo. Daí um tempo pelo menos. E o Face? Vamos pouco a pouco. Então, eu resgatei no meu celular e foi um dia histórico para mim. Pessoal, faz 386 dias que eu não tenho WhatsApp. Nossa, sério? Eu me sinto um camponês, no meio da Padre Chagas, eu moro na Padre Chagas. Estou no campo. Nada acontece, graças a Deus. Experimentem ficar uma semana sem WhatsApp. Vocês vão ver coisas extraordinárias sobre vocês mesmos. Eu sobrevivi, tá? E realmente, olha só, pouco sono, que era uma das coisas que o WhatsApp mais me molestava, me tirava, me roubava, eram minhas horas de sono. Porque mesmo com essa questão de estar desligado, não sei o que, estar virado,
a minha amígdala, que é